Em tempos antigos, durante o período dos juízes, Baal era o deus reverenciado em toda Canaã e Fenícia. Esta adoração insidiosa permeou a vida religiosa judaica, como relatado em Juízes 3, versículo 7. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor, seu Deus, e servindo aos Baalins e às Aserás. Sob o reinado de Acabe, essa prática tornou-se epidêmica em Israel. 1 Reis 16, versículos 31 a 33. Acabe, influenciado pela sua esposa Jezabel, filha do rei Etbaal de Sidom, ergueu um altar para Baal, provocando a ira divina mais do que qualquer outro rei antes dele. Em Samaria, Acabe construiu um templo para Baal, desafiando abertamente o Senhor, Deus de Israel. A idolatria se espalhou até Judá, segundo Crônicas 28, versículos 1 a 4, onde Acás, aos 20 anos, rejeitou o exemplo de Davi e adotou os ídolos de Baal. Baal, um deus da fertilidade, era visto como o benfeitor das colheitas e da procriação. Diferentes culturas atribuíam-lhe variadas características, originando múltiplas seitas de baalismo. Exemplos disso são Baal Peor, Números 25, e Baal Berite, Juízes 8. Essas práticas pagãs provocaram a ira do Senhor contra seu povo, como em Números 25, versículo 3, e Juízes 8, versículo 33. O povo de Israel, após a morte de Gideão, voltou-se novamente para os Baalins, adotando Baal Berite como seu deus. O termo Baal, embora raro no Antigo Testamento como nome pessoal, denotava senhor ou proprietário de uma região, refletindo uma mentalidade sedentária. Esses deuses locais eram considerados guardiões da agricultura, criaturas e fertilidade humana. Em locais como Canaã, onde os recursos hídricos eram escassos e as chuvas imprevisíveis, assegurar o favor dessas divindades era visto como vital. Isso levou a práticas extremas no culto, incluindo a prostituição ritualística e o sacrifício de crianças. Juízes 2, versículo 17. Essa idolatria refletia a rápida desistência dos caminhos de Deus, como observado em Amós 2, versículo 7 e Jeremias 7, versículo 9. O povo de Israel, ao buscar os prazeres terrenos e desviar-se dos mandamentos do Senhor, manchou seu nome sagrado e atraiu consequências severas. Baal, embora inicialmente um deus entre muitos, ascendeu à posição de principal divindade da região. Segundo alguns estudiosos, isso pode ser rastreado até as escrituras ogreáticas, onde Baal é identificado como filho de Dagon, outra divindade amorita. Em Ras-Shamra, o antigo sítio de Ugarit, foram descobertos templos dedicados a Baal e Dagon. As escrituras e os artefatos arqueológicos retratam Baal como um deus da força e fertilidade, muitas vezes simbolizado por um capacete com chifres de touro. Ele é frequentemente representado com um clube ou massa, simbolizando o trovão, e uma lança adornada com folhas, possivelmente representando o relâmpago e a vegetação. Na arte aramaica e nas esculturas, Baal é muitas vezes visto montando um touro, o que pode ter influenciado as imagens do bezerro de ouro feitas por Arão e Jeroboão I, usadas como pedestais para Yahvé. A esposa e irmã de Baal, Anat, compartilhava muitas de suas características. A celebração do Dia do Senhor pode ter origens em festivais cananeus celebrando a vitória de Yahvé sobre as forças do caos. Baal e outras divindades cananeias foram adoradas no Egito, mas sem ameaçar a religião nativa egípcia. Em Israel, a adoração a Baal influenciou profundamente o culto a Yahvé, devido à interação com os cananeus e à percepção de vitórias dadas por Yahvé. Baal era visto como mais poderoso que El, considerado fraco e ineficaz. Baal também é conhecido por suas batalhas contra Iam, o deus do mar, e Mot, o deus da morte e do submundo. Seus consórcios incluíam Aserá, deusa da fertilidade, e Anat, deusa do amor e da guerra. A adoração a Baal, como deus do sol e das tempestades, incluía a prática de prostituição ritualística nos templos e, em alguns casos, exigia sacrifícios humanos, especialmente de primogênitos. Jeremias 19, versículo 5. Os rituais a Baal
frequentemente envolviam gritos êxtases e autolesões, como descrito em 1 Reis 18, versículo 28. Antes de entrar na Terra Prometida, Deus advertiu os hebreus contra a idolatria cananeia, Deuteronômio 6, versículos 14 e 15, mas Israel se desviou, adotando práticas pagãs. Deuteronômio 6, versículos 14 e 15, NVI, alerta: não seguirás outros deuses, dos deuses dos povos ao redor de ti, pois o Senhor teu Deus, que está no meio de ti, é um Deus zeloso, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua da face da terra. Durante o reinado de Acabe e Jezabel, no auge da adoração a Baal em Israel, Deus desafiou o paganismo através de seu profeta Elias. Primeiro, Deus demonstrou seu controle sobre a chuva, enviando uma seca que durou 3 anos e meio. 1 Reis 17, versículo 1. Elias, diante de Acabe, proclamou que não haveria orvalho nem chuva, exceto por sua palavra. Acabe, superando em maldade todos os reis anteriores, mergulhou Israel ainda mais na idolatria. Apresento-lhes os 3 personagens principais desta incrível história bíblica. Acabe, o rei de Israel, que superou em maldade todos os seus antecessores. Jezabel, esposa de Acabe, determinada a substituir a adoração ao Senhor por Baal. E Elias, um dos grandes profetas de Deus, cujo nome significa Jeová é meu Deus. Enquanto Jezabel destruía tudo relacionado ao verdadeiro Deus, o Senhor levantou Elias, cujo nome testemunhava que Jeová era seu Deus. Após 3 anos de seca, Elias confrontou Acabe, estabelecendo o cenário para um confronto decisivo no Monte Carmelo. 1 Reis 18, versículo 17, NVI, relata o encontro de Elias com Acabe, que o chamou de perturbador de Israel. Elias, destemido, respondeu que o verdadeiro causador dos problemas era o próprio Acabe. O palco estava montado para um confronto entre 850 profetas de Baal e um único profeta de Deus. Elias desafiou o povo: se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O desafio de Elias foi justo: deixar que o verdadeiro Deus respondesse com fogo do céu. Baal, sendo o Deus da tempestade, deveria ser capaz de enviar relâmpagos. Os profetas de Baal clamaram, gritaram e se mutilaram por horas, mas sem resposta. Então Elias preparou o sacrifício e orou para que Deus revelasse sua glória. O fogo do céu consumiu o sacrifício, a água e o altar. Ao verem isso, o povo se prostrou, reconhecendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao topo do Carmelo e se prostrou em oração, preparando-se para o próximo ato de poder divino. Elias, num gesto de humilde expectativa, colocou seu rosto entre os joelhos e instruiu seu servo a olhar para o mar. Após 7 tentativas, uma pequena nuvem surgiu, sinalizando a resposta divina. Ele então avisou Acabe sobre a iminente chuva. O céu escureceu com nuvens e vento e uma forte chuva caiu, enquanto Acabe partia para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, que, energizado, correu à frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Este ato demonstrou não apenas a misericórdia divina em restaurar a chuva, mas também o poder de Deus atuando através de Elias. Elias orou 7 vezes seguidas antes que a chuva começasse. Esta persistência na oração mostrou que Deus está presente tanto em ações privadas quanto públicas. A história avança para o tempo de Jesus, onde ele confronta os fariseus sobre a fonte de seu poder milagroso. Em Mateus 12, versículo 27, Jesus se refere a Satanás como Beelzebul, um termo que evoca o deus filisteu Baal-Zebub. Este episódio ocorre quando algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem cego e mudo, possuído por um demônio. Após Jesus curá-lo, os fariseus acusaram-no de operar pelo poder de Beelzebul. A multidão ficou maravilhada com a cura milagrosa, questionando se Jesus era o filho de Davi. Os fariseus, porém, atribuíram seu poder a Beelzebul, líder dos demônios. Jesus respondeu com sabedoria e discernimento, explicando que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Ele questionou: se ele expulsava demônios pelo poder de Satanás,
Então, por qual poder os seguidores dos fariseus faziam o mesmo? Jesus defendeu seu ministério com duas parábolas curtas, seguidas de ataques veementes aos fariseus. Mateus 12, versículos 30 a 37. Ele alertou sobre o perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo, enfatizando a gravidade de falar contra a obra do Espírito. Jesus concluiu, dizendo que uma árvore é conhecida por seus frutos, encorajando a discernir entre o bem e o mal pela evidência de suas ações e palavras. Jesus repreendeu os fariseus, chamando-os de raça de víboras, questionando como poderiam, sendo maus, falar coisas boas. Ele ensinou que, da abundância do coração, fala a boca. Mateus 12, versículo 34. Um homem bom produz coisas boas do tesouro do seu coração, enquanto um homem mau produz o mal. Jesus advertiu sobre a responsabilidade de cada palavra falada, pois por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, versículo 37. Ele destacou que o poder por trás de um exorcismo pode vir de Deus ou de Satanás. Os fariseus concluíram precipitadamente que Jesus não era um agente de Deus, atribuindo seu poder a Satanás. Jesus desmontou essa lógica, explicando que Satanás não trabalharia contra si mesmo ao expulsar um demônio sob seu controle. Jesus enfatizou que a derrota do domínio de Satanás por meio de seus milagres era uma evidência concreta da chegada do reino de Deus, operando pelo Espírito de Deus, não por Beelzebul. Jesus respondeu às acusações dos fariseus com uma segunda parábola, ilustrando a necessidade de primeiro imobilizar um homem forte antes de saquear sua casa, simbolizando a derrota de Satanás e a libertação dos oprimidos. Antes de libertar indivíduos possuídos, Jesus tinha que restringir o poder de Satanás, um prenúncio do reino de Deus. A narrativa então muda para Ashera, uma deusa da fertilidade adorada na antiga Síria, Fenícia e Canaã. Ashera, também conhecida como Astarte e Ishtar, era frequentemente representada por um poste sagrado. Ela era adorada em várias culturas e associada à riqueza e fertilidade. Referências bíblicas a Ashera incluem imagens esculpidas e postes erigidos em sua honra, como em 2 Reis 21, versículo 7. Ela era conhecida como Senhora Ashera do Mar na literatura ugarítica. A adoração a Asherá causou problemas em Israel após a morte de Josué, devido à conquista incompleta de Canaã. Juízes 2, versículo 13. Esta deusa era frequentemente adorada ao lado de outras divindades femininas, como Astorete. Em Juízes 1, Israel se encontrava em um estado de compromisso. Inicialmente lutaram contra a cultura pagã dos cananeus, depois a temeram e finalmente coexistiram pacificamente. Aparentemente uma pequena desobediência, mas Deus não vê a desobediência menor com menos seriedade. Deus comandou seu povo para o bem deles, exigindo completa obediência. A pergunta que surge é: o que os motivou a comprometer e desobedecer os claros mandamentos de Deus? Juízes 2 aborda essa questão, enfatizando a escolha entre degeneração e regeneração para cada geração. Os primeiros 5 versículos de Juízes 2 mostram o Senhor confrontando amorosamente seu povo sobre seu compromisso. Apesar da infidelidade de Israel, o Senhor manteve sua fidelidade, como afirmado em 2 Timóteo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus sempre chamou seu povo para ser diferente das nações ao redor. O pecado sempre causa danos e aprisionamento. Sob a liderança de Josué, sua geração conheceu o Senhor. No entanto, as gerações vêm e vão, e a nova geração não conhecia Deus. A nação começou com uma obediência incompleta e compromisso, afetada pela adoração pagã pervertida dos cananeus. Baal era o deus da colheita e Astorete, a deusa da fertilidade. A religião cananeia era tolerante, mas o Senhor exigia adoração exclusiva, Êxodo 20, versículo 3. Com o tempo, Israel cedeu, e Deus parou de expulsar as nações julgadas, deixando-as para testar o seu povo. Ashera era simbolizada por um tronco de árvore sem ramos, plantado no chão, muitas vezes esculpido em representação simbólica da deusa.
Devido à sua associação com árvores esculpidas, os locais de adoração a Asherá eram comumente chamados de bosques. Manassés, por exemplo, colocou um poste esculpido de Ashera no templo, segundo Reis 21, versículo 7. Ashera era frequentemente apresentada como consorte de Baal, o deus do sol. Em Juízes 6, versículo 28, relata-se que o altar de Baal foi derrubado. Esta ação simbólica representou uma rejeição ao culto pagão e um retorno à fidelidade ao Deus de Israel. Em Juízes 10, versículo 6, a Bíblia relata que os israelitas novamente fizeram o mal aos olhos do Senhor, adorando Baal, Astorete e deuses de várias nações vizinhas. Eles abandonaram o Senhor e não o serviram. A adoração a Ashera era conhecida por sua sensualidade e incluía prostituição ritual. Ashera também era venerada como deusa do amor e da guerra, frequentemente associada a Anat, outra deusa cananeia. A prática da adoração a Ashera envolvia não apenas a prostituição ritual, mas também a adivinhação e leitura de sorte pelos seus sacerdotes e sacerdotisas. A palavra Ashera aparece 40 vezes no Antigo Testamento, sendo 33 dessas referências aos postes sagrados de Asherá, usados na adoração pagã e herética em Israel. Somente em 7 ocasiões a palavra se refere à própria deusa. Não há uma descrição detalhada de Asherá ou de um poste de Asherá no Antigo Testamento, nem a origem de seu culto é descrita. Locais sagrados e altares eram adornados com postes de Ashera, conforme descrito em 1 Reis 14, versículo 23. Em cada colina alta e sob toda árvore frondosa eram erguidos altares e postes sagrados para Ashera. A cidade de Tiro, na costa do Mediterrâneo, conhecida pelos seus cedros do Líbano, era um importante centro de adoração a Ashera. Desde o início, Deus ordenou que seu povo não adorasse ídolos ou falsos deuses. Deuteronômio 5, versículo 7. Casamentos com nações pagãs e a prática de adoração pagã eram proibidos para os hebreus. Ezequiel 11, versículo 12 e 2 Reis 17, versículo 15, destacam a rejeição de Israel às leis e aos mandamentos de Deus. Seguindo a vaidade e as práticas pagãs das nações ao redor, apesar dos mandamentos explícitos do Senhor. Deus advertiu Israel contra a adoração aos deuses cananeus antes de entrar na terra prometida. Deuteronômio 6, versículos 14 e 15. O Senhor, descrito como um Deus ciumento e apaixonado, exigia adoração exclusiva, advertindo sobre as graves consequências da desobediência. A lei judaica proibia explicitamente a reverência a Ashera, como em Deuteronômio 16, versículo 21, que instrui: não plantarás para ti nenhum poste sagrado de Ashera, ao lado do altar do Senhor teu Deus. Em Juízes 6, versículo 26, o colapso de um poste de Ashera é simbolizado ao ser usado como lenha para uma oferta sacrificial ao Senhor. Neste versículo, Deus instrui a construção de um altar no topo de uma montanha, ordenando que a madeira do poste de Asherá seja cortada para queimar o sacrifício. Durante o reinado de Asa em Judá, ele expulsou os prostitutos cultuais do templo e removeu todos os ídolos criados por seus antecessores, inclusive depondo sua bisavó Maaca por ter feito uma imagem obscena de Ashera. 1 Reis 15, versículos 12 a 13. O Senhor ordenou aos judeus que demolissem e removessem todos os altares pagãos em todo o território, mas Israel desobedeceu a Deus, continuando a adorar ídolos e até introduzindo o culto a Asherá no templo em Jerusalém. Acabe introduziu 450 profetas de Baal e 400 profetas de Asherá em Israel, para que o povo adorasse os deuses pagãos de sua esposa Jezabel. 1 Reis 18, versículos 18 e 19. Elias repreendeu Acabe por abandonar os mandamentos do Senhor e seguir Baal. Um famoso poste de Ashera ficava em Samaria durante o reinado de Jeoás, segundo Reis 13, versículo 6. Apesar das advertências divinas, os israelitas persistiram na idolatria, inclusive mantendo o poste erigido por Acabe. Manassés, rei de Judá, adotou práticas pagãs abomináveis,
reconstruindo altares pagãos e até sacrificando seu próprio filho. Ele fez uma imagem esculpida de Asherá e a colocou no templo, segundo Reis 21, versículo 7. Durante o reinado de Josias, o sumo sacerdote Hilquias purificou o templo de todas as imagens de Asherá. A adoração a Asherá e a desobediência a Deus foram fatores que contribuíram para a queda de Israel nas mãos dos assírios. Entre as divindades pagãs introduzidas no reino por Salomão estava Asherá, chamada a deusa dos Sidônios. Em 1 Reis 11, versículo 5, é relatado que Salomão seguiu Astarote, a deusa da fertilidade dos Sidônios, e Milcom, o ídolo detestável dos amonitas. Devido à idolatria de Salomão, incluindo a adoração a Astarote, Quemós e Moloque, Deus repreendeu Israel por não seguir seus caminhos e mandamentos, contrastando com a fidelidade de Davi. 1 Reis 11, versículo 33. Sob o reinado do rei Josias, houve um renascimento espiritual em Israel, com uma campanha notável contra a adoração a Asherá, segundo Reis 23, versículo 4. Hilquias, o sumo sacerdote, foi instruído a remover do templo todos os artefatos dedicados a Baal, Asherá e aos corpos celestes. Josias queimou esses objetos fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, e levou suas cinzas para Betel. Esta ação simbolizava a rejeição de Israel à idolatria. Dagon, uma das mais antigas divindades da Mesopotâmia, era representado como meio homem, meio peixe. Considerado o pai dos outros deuses, Dagon era amplamente adorado na região que se conhece como o berço da civilização, também conhecida como Crescente Fértil. Representações de Dagon às vezes o mostram como um tritão, uma figura humana com características de peixe da cintura para baixo. Alguns estudiosos o chamam de Deus Peixe, uma associação que faz sentido dada a localização dos filisteus ao longo da costa. Na Bíblia, os filisteus continuaram a adorar Dagon durante o período dos juízes e nos reinados de Samuel e Saul. Textos antigos da região conectam Dagon como o pai de Baal. Em Juízes 16, encontramos Dagon na narrativa de Sansão. Deus escolheu Sansão como um dos juízes para libertar Israel dos filisteus. Apesar de sua força, Sansão foi vencido por sua vulnerabilidade em relacionamentos com mulheres estrangeiras, como Delaila, que descobriu o segredo de sua força. Capturado pelos filisteus, Sansão foi humilhado em um grande festival, em honra a Dagon, onde seus olhos foram vazados. Em Juízes 16, versículos 23 e 24, os senhores filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu deus, e celebrar a captura de Sansão, seu inimigo. Acreditavam que Dagon havia entregue Sansão, o devastador de suas terras, em suas mãos. Quando as nações politeístas iam para a guerra, entendia-se que seus deuses também lutavam. No Antigo Testamento, essa ideia é confirmada em muitos relatos, incluindo o conflito entre Israel e outras culturas. Com a captura de Sansão, os filisteus acreditavam que Dagon havia superado Jeová, o Deus de Sansão. Juízes 16, versículos 25 a 30, descreve como Sansão, chamado para entreter os filisteus, pediu ao menino que o guiava para sentir as colunas que sustentavam o telhado. A casa estava cheia de filisteus, incluindo todos os seus líderes. Sansão orou a Deus por força e vingança pela perda de seus 2 olhos. Ele agarrou as 2 colunas centrais, uma com cada mão, e as derrubou com toda a sua força. O templo desabou, matando mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. A oração de Sansão era mais do que uma vingança pessoal. Era uma demonstração de qual Deus era realmente o mais poderoso. A próxima menção a Dagon ocorre em 1 Samuel 5, quando os filhos de Eli, homens religiosos corruptos, levaram a Arca da Aliança para a batalha contra os filisteus. Deus permitiu a derrota de Israel e os filisteus capturaram a arca. Os filisteus levaram a arca ao templo de Dagon em Asdod. 1 Samuel 5, versículos 1 a 7. No dia seguinte, encontraram a estátua de Dagon caída diante da arca do Senhor. Eles a recolocaram no lugar, mas na manhã seguinte,
Dagon caiu novamente, desta vez com a cabeça e as mãos cortadas. Após a estátua de Dagon cair diante da Arca da Aliança, somente o tronco foi deixado intacto. Isso levou a uma tradição entre os sacerdotes e adoradores de Dagon em Asdod, de não pisar no limiar do templo de Dagon. 1 Samuel 5, versículo 5. O Senhor castigou os habitantes de Asdod com tumores, mostrando seu poder sobre eles e sobre o deus Dagon. Reconhecendo o peso da mão de Deus, os habitantes de Asdod decidiram que a arca não deveria permanecer com eles. Após ser enviada a Ecrom, onde mais pessoas sofreram com tumores, os filisteus imploraram para que a arca fosse devolvida a Israel. Eles compararam sua situação à obstinação do faraó no Egito. A arca foi colocada em um carro puxado por 2 bois e milagrosamente retornou a Israel, demonstrando que a derrota de Israel não significava a derrota do seu Deus. Deus não precisava do exército de Israel para vencer. Ele venceu sozinho. A história de Dagon na Bíblia revela um senso de humor divino e uma lição sobre a futilidade da adoração a ídolos. Em Isaías, Deus zomba da ideia de cortar madeira para um fogo e depois se prostrar diante dela, destacando o absurdo da idolatria. Dagon era adorado em templos espalhados por toda a Mesopotâmia, incluindo em lugares como Gaza e Asdod. Suas cerimônias incluíam oferendas e festas. Um momento marcante na Bíblia é quando os profetas de Baal, considerados filhos de Dagon, foram humilhados publicamente por Elias. Embora Dagon não seja nomeado explicitamente, ele desempenha um papel importante na história de Jonas. Os ninivitas, de origem assíria, veneravam principalmente Dagon, o deus dos peixes. Quando Jonas, que havia vivido dentro de um peixe por 3 dias, apareceu para pregar arrependimento, os ninivitas estavam prontos para ouvir. O templo de Dagon foi destruído. Sua imagem jazia prostrada diante da arca do Senhor, com mãos e rosto cortados, demonstrando sua impotência diante do Deus de Israel. Até mesmo o peixe, criatura de Dagon, obedeceu à vontade de Deus ao engolir e depois libertar o profeta. Jonas foi enviado ao povo de Dagon para instá-los ao arrependimento e ao retorno ao verdadeiro Deus. A Bíblia não menciona especificamente se os israelitas adoravam Dagon, mas sabemos que eles se envolveram com os deuses Baal e Asherá. Portanto, é possível que também tenham se desviado para a adoração a Dagon. Em 1 Coríntios 10, versículo 20, Paulo adverte que os sacrifícios pagãos são ofertas a demônios, não a Deus, e exorta os cristãos a não participarem dessas práticas. Asherá, como outros ídolos, personificava forças naturais que os humanos têm historicamente venerado. Ao longo da história, a humanidade tem sido fascinada por deuses impulsionados por demônios, buscando o extraordinário. Essa tentação não se limita apenas aos pagãos, mas também pode infiltrar-se no coração daqueles que conheciam o verdadeiro Deus. A busca por deuses enganosos muitas vezes surge da ganância, rebelião ou impaciência. Como diz os Salmos 16, versículos 2 a 5, aqueles que perseguem outros deuses sofrerão mais e mais. Não devemos permitir que coisas aparentemente inofensivas infiltrem nossas vidas. A idolatria moderna pode não se assemelhar às imagens antigas, mas é igualmente perigosa. A batalha contra a glorificação de ídolos é uma luta dos redimidos. Efésios 6, versículos 11 a 14, nos encoraja a vestir a armadura completa de Deus para resistir às estratégias do diabo. A luta não é apenas contra adversários físicos, mas contra forças espirituais da maldade. Devemos estar firmes, preparados e imóveis, revestidos da verdade, integridade e justiça. Na sociedade moderna, muitos substituíram a Asherá por um desejo insaciável de aceitação e status. Devemos estar vigilantes e manter nossa integridade moral diante desses ídolos modernos. No final das contas, não importa qual prazer vazio perseguimos, ou a qual ídolo ou falso Deus nos prostramos, o resultado é sempre o mesmo. Isso acontece porque existe apenas um Deus verdadeiro, e todos os outros são falsos. Entender os ídolos contemporâneos ajuda a compreender por que eles são tão tentadores. Qualquer coisa que colocamos à frente de Deus em nossas vidas
pode se tornar um ídolo. Alguns dos ídolos que veneramos podem ser pecaminosos, mas como diz a Escritura em 1 Coríntios 10, versículo 31, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Lucas 16, versículo 13, nos lembra que ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não é possível servir a Deus e às riquezas terrenas ao mesmo tempo. Ao perseguirmos vigorosamente nossos ídolos, muitas vezes empurramos Deus para o lado. Raramente passamos tempo com Deus porque estamos ocupados com essas buscas idolátricas, buscando consolo nos ídolos diante das dificuldades da vida. Devemos confiar no Senhor, que nos protegerá de todo o mal e prometeu suprir todas as nossas necessidades. Salmos 121, versículo 7. Devemos lembrar as palavras de Paulo em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que nos ensina a não nos preocuparmos, mas a orar em todas as circunstâncias. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. As coisas boas deste mundo são presentes de Deus, destinados a serem desfrutados com um coração agradecido e em submissão a Ele. Quando o presente substitui o doador, ou a criação o Criador, caímos na idolatria. Nenhum ídolo pode nos dar esperança ou significado eternos. Na busca por ídolos, seremos deixados vazios, insatisfeitos e, eventualmente, no caminho que leva à destruição. Mateus 7, versículo 13. A idolatria é totalmente desprezada por Deus, atraindo sua ira sobre aqueles envolvidos. Ela traz maldições sobre as pessoas e a terra. Êxodo 20, versículo 5. A idolatria incita a ira de Deus, poluindo e profanando as pessoas e a terra. A pergunta sobre o perigo dos ídolos pode ser respondida com a compreensão de que a ira de Deus recai sobre a idolatria. Nada é mais aterrorizante do que a ira de um Deus todo-poderoso e justo. Segundo Paulo, a ira de Deus vem sobre a idolatria porque Deus é ciumento. Há dois tipos de ciúmes: o ciúme justo e santo, e o ciúme injusto, fraco e inseguro. O ciúme de Deus é não apenas justificado, mas ele merece nossas mais profundas afeições e admiração. Se consideramos Deus tão desinteressante ou insignificante que substituímos outras coisas que nos satisfazem mais do que Ele, ofendemos a Deus e nos destruímos. Um ídolo, em sua essência, começa no coração, através do desejo desordenado. Idolatria hoje é a atividade do coração humano, não um ato físico. É o desejo, o prazer e a satisfação em algo que não seja Deus, o que Paulo chama de cobiça. O ídolo é qualquer coisa ou pessoa que é amada, desejada, valorizada ou desfrutada mais do que Deus. Pode ser algo tão mundano quanto um hobby, a aprovação alheia, sucesso comercial ou até mesmo a aparência pessoal. Em Romanos 1, versículo 25, Paulo diz que as pessoas trocaram a verdade sobre Deus por uma mentira, adorando e servindo a criatura, em vez do Criador. Encerrando, convidamos você a compartilhar nos comentários qual personagem bíblico o inspira. Oremos. Pai, sou grato pela Tua graça que me tirou da ignorância e da escuridão. Obrigado pelo Teu amor que me encheu com o conhecimento da Tua vontade, para viver com o Criador no centro da minha vida. Peço em nome de Jesus, por força para sempre Te colocar como prioridade, sabendo que as obras do inimigo serão constantemente desmascaradas e a verdade reinará. Amém.